Oi, meu nome é professor Feliciano e hoje nós vamos conversar sobre a cleptocracia ou a corrupção como meio e fim da política. Nós vamos conversar sobre um caso específico, o caso de Josimar do Maranhãozinho, que foi flagrado em vídeos que estavam sendo organizados pela Polícia Federal e Josimar estava manuseando milhões de reais em caixas de dinheiro no seu escritório. Não, eu me comprometi com 200 pau nessa campanha, ou com 20 milhões no meu bolso. Aí eu entrei com 19, né? Ele quer essa daqui, eu entrei com 19 na mão, né? Tá. Estoura aqui, estoura ali, já passou. Você me dá 19 pau. O Ademar cumpriu certinho comigo. O Ademar? Sim. 9 milhões ele me deu. Esse caso trata-se de desvio da verba de saúde, onde Josimar organizava enviar verbas federais para a cidade de Zé Doca, no Maranhão. Queridos funcionários, dona prefeita está pedindo para vocês assistirem a live de Josimar amanhã e comentar, viu? Que ela estará de olho lá e saberá quem vai assistir ou não. Então ela está pedindo para botar o nome Maranhãozinho, viu? Por favor, gente, não esqueça. Não é nem a ordem da prefeita, não, é a ordem do deputado. Que era governada pela sua irmã Maria Josenida de Cunha Rodrigues. A cidade fica a 300 quilômetros de São Luís e tem cerca de 50 mil habitantes. Josimar está sendo acusado pela Polícia Federal de construir uma organização criminosa para desvio de verbas de saúde. Essa investigação está sob sigilo decretado pelo STF. Isso nos traz a questão da corrupção, que é um mal dentro do Brasil e dentro da política brasileira. Bem, a corrupção pode ser tratada de diversos ângulos, né? Primeiro, como enriquecimento pessoal. Josimar, eu vou mostrar para vocês nos vídeos, Josimar se tornou um homem rico. Segundo, a corrupção frauda a democracia porque essas pessoas utilizam das verbas, do dinheiro, para comprar os votos que os elegem. E aí já não é mais um embate de ideias, é um embate entre quem tem dinheiro para conseguir comprar votos e quem não tem perde. Terceiro ponto, torna o Estado ineficiente. Ao invés do Estado criar obras que sejam de melhoria para a população, o Estado passa a fazer obras eleitoreiras. E abre o caminho para a negação da política, que é esses movimentos que nós estamos vendo hoje, o que pode ser sintetizado pela ideia de que todo o político é ladrão. Vamos verificar a evolução patrimonial de Josimar do Maranhãozinho. Em 2004, Josimar se candidata a prefeito da cidade e ele tem que apresentar o seu patrimônio para o TSE. E aí, nessa época, ele diz que não tem nada. Você está vendo a foto aí da declaração patrimonial de Josimar do Maranhãozinho. Em 2008, ele tem que se candidata novamente. E aí ele apresenta uma evolução patrimonial. Em 2008, ele já tem 463 mil reais, 464 mil reais. Em 2014, 6 anos depois, ele se candidata a deputado estadual. E nesse momento, ele tem 6 milhões e 500 mil reais em patrimônio. Em 2018, Josimar se candidata a deputado federal. E nesse ano, ele declara ter 14 milhões e 600 mil reais. Em 2022, Josimar se apresenta novamente para a candidatura para deputado federal, com o escândalo que você está vendo, de desvio de verba, etc. Muito bem, nesse ano ele declara ter 25 milhões e 400 mil reais. Uma evolução patrimonial, vamos ver, de 2004 a 2022, 18 anos, Josimar, da primeira declaração, ele não tinha nada e agora ele tem 25 milhões. Desses 18 anos, ele conseguiu 25 milhões e 500 mil reais de patrimônio. Aí o povo diz, todo político é ladrão. Mas a corrupção também é um fim em si mesmo, porque ela frauda a democracia. Esse é o segundo ponto. Você tem a corrupção como enriquecimento pessoal, você tem a corrupção como fraudando a democracia. Vamos ver o exemplo do Maranhão. No Maranhão você tem o governador, que é o Flávio Dino, que tem uma excelente aprovação no Maranhão.
Você tem o Lula, que também tem uma excelente aprovação no Maranhão. Ambos, os dois, conseguem se eleger, o Lula presidente, com uma votação excelente. Flávio Dino também se elege como senador, com uma votação excelente. Quando você vai para deputado estadual e deputado federal, o que acontece? É o dinheiro dos corruptos que vai comprar voto nas cidades pequenas. Josimar do Maranhãozinho teve mais de 100 mil, mais de 150 mil votos, com o escândalo da corrupção. Vários deputados de direita, corruptos, se elegem. É a cleptocracia fraudando a democracia para se eleger. Esse é o aspecto que eu acho que a corrupção tem um segundo mote negativo, que é o fraudar a democracia. Mas também torna o Estado ineficiente. Várias escolas, vários projetos de escola que ficaram pelo meio do caminho, e eles fazem projetos novos, como foi feito pelo Josemar, como vários outros deputados fizeram a mesma coisa, para ganhar votos. Eles oferecem escolas e praças e ruas asfaltadas só com um projeto eleitoreiro, não é um projeto de construção de um Estado, aquilo que é necessário para o Estado, e abre finalmente o quarto problema, que abre caminho para a negação da política, porque você vai ver vários malucos aí na estrada gritando intervenção do Estado, outros falando que não pode ter político, tem que ter uma outra coisa, que seja um gestor, outros falando que todo político é ladrão. Isso é exatamente a negação da política. Política é uma forma de resolver problemas coletivos. O que se faz? Uma estrada ou uma ponte? O povo vota. Eu quero uma ponte. Eu quero uma estrada. Isso é uma forma de resolver problemas coletivos. Finalmente, nós temos que falar sobre a agenda da cleptocracia. A agenda da cleptocracia passa por uma justiça aparelhada. Você pode até ter os organismos de Estado, polícia, Ministério Público, atuante e colhendo as provas do crime. Mas você precisa garantir que quando chegar na justiça, o crime não seja penalizado por meio de várias medidas. Como, por exemplo, o André Mendonça, essa semana, um caso que já vem se arrastando há anos, ele sentou em cima, pediu vista do processo, simplesmente para não ter o julgamento. E ao pedir vistas, o processo vai entrar em prescrição. E prescrevendo, não é possível penalizar. Outro aspecto da agenda da cleptocracia é o assalto ao Estado, que eu já disse, mas é por meio da tomada da presidência. Nós estamos assistindo hoje desde Cunha. Cunha já tinha o projeto de tomar o Estado. Cunha se elegeu deputado, aparelhou vários deputados para se elegerem. Com isso, ele ganhou o apoio desses deputados que elegeram ele presidente da Câmara. E o projeto de Cunha vinha para ser presidente pelo PMDB. Era o assalto do poder da presidência por parte da cleptocracia. Não deu certo, porque você tem ali um outro problema que tem na cleptocracia, é que forma diversos pequenos grupos, vários senhores de Estado. E esses senhores de Estado entram em conflito um com o outro. O Cunha entrou em conflito com vários, um deles é a família Pisciani, que também tinha com a Soraya Santos, Alexandre Santos, família Santos, assim como teria com diversos outros cleptocratas. Eles ficariam traficantes que dominam pequenas regiões. E naquelas pequenas regiões eles tomam o poder e se aproveitam deles, se amealham fortunas, explorando a população. Em determinado momento eles teriam que ter um conflito entre eles. O Estado é o que media o conflito entre esses grupos, porque o Estado entra e media. Mas se você não tem a presença do Estado, se o Estado foi aparelhado, em determinado momento eles vão entrar em conflito, um com o outro. Nós teríamos um problema muito grave. Esse é o problema desse movimento cleptocrata que vai assaltar o poder, que vai assaltar a presidência, que com Bolsonaro teria a sua completude. Bolsonaro e Lira terminariam esse projeto todo. Com o Lula eles vão ter um problema. E nós temos um outro problema, que é o de tirar o poder dessas pessoas do poder. Essa atitude da cleptocracia passa por um segundo momento da agenda cleptocrata, que é o silenciamento das massas, o silenciamento do povo. O povo, num determinado momento, se insurge contra esse roubo descarado dessas pessoas,
contra essa cleptocracia. Haveria revoltas, haveria bagunças, haveria manifestações. E então eles precisam de quê? De um silenciamento da massa. A massa precisa ser silenciada. E isso é por meio de uma polícia violenta contra as massas. É uma polícia violenta contra a massa, mas não contra a elite. Você vê isso em vários momentos. O Jefferson, por exemplo, dá tiro contra a Polícia Federal. Nada acontece. Mas se o povo se manifestar, porrada, tiro e bomba. E uma das coisas que seria necessária, aí entra Moro. Moro não está afastado dessa cleptocracia. Ah, mas Moro não é um cleptocrata. Olha, Moro é um fascistinha. O que ele defende é os projetos fascistinhos da cleptocracia. Ele não percebe isso. Moro é burro que não percebe isso. O excludente de ilicitude proposto por Moro e abraçado por Bolsonaro é um exemplo desse silenciamento. Com esse excludente de ilicitude, a polícia poderia ser violenta à vontade, dar tiro à vontade, matar quanto eles quisessem, que não aconteceria nada. Isso ali seria a cerejinha do bolo desse silenciamento da massa. Então a agenda da cleptocracia passa por uma justiça aparelhada, que não criminalize a elite, passa pelo assalto da presidência da República, que começou com Cunha, Temer e vem com Bozo, passa pelo silenciamento das massas e que passa também pelo excludente de ilicitude. Pode fazer violência que não vai acontecer nada. Sou o professor Feliciano, agradeço por ter visto a postagem, por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostou, deixe um like e compartilhe. Muito obrigado e por último, estamos juntinho lutando por um Brasil inclusivo.